por um acaso, por uma questão assim de data, né? Eu estou inaugurando esse seminário, de verdade, ela me perguntou qual a data, e eu escolhi por causa de compromissos. Não sabia que era o início, mas eu fico feliz, é um acaso bom, né? Um seminário que eu vou, em que eu sei que tem parceiras de primeira categoria, Lia Faria, que começou comigo lá na época dos CIEPs, Libânia, que acompanhou também o segundo programa de forma muito intensa, a Ângela Fernandes, que também passou por nós, também com muita força. Então, eu acho que você escolheu, você conseguiu pessoas ótimas. E eu, nesse período de centenário do Darcy, a gente tem sido chamado para muitas coisas, né? Atualmente eu sou conselheira da Fundação Darcy Ribeiro, e aí, mas normalmente a gente é chamado, mas é sempre aquela coisa de que os tempos são muito estreitos e você não tem tempo de conversar. Então você fica blá, 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 né? E às vezes dá vontade de fazer diferente. Então, esse ano eu estou experimentando algumas coisas. Um dos textos que eu mandei para vocês é um texto pequeno que fala sobre o legado de Darcy Ribeiro, e ele, de verdade, ele foi consequência de uma experiência que eu resolvi fazer, que a Unicinos, esse ano, para comemorar o centenário do Darcy, fez também um ciclo de estudos. E aí eu queria apresentar o Darcy, apresentar a obra do Darcy, mas eu queria também apresentar o site da Fundação. Não que o site seja maravilhoso, mas é um site até simples, mas a gente tem tanto empenho em colocar as informações e, ao mesmo tempo, você está apresentando o Darcy, está apresentando as obras e você está apresentando o caminho para ir mais fundo, em que você tem autonomia para fazer. Então, eu, de verdade, fiz, nessa live, eu fiz um passeio pelo site da Fundar, indicando uma série de coisas. E aí isso daí repercutiu de alguma forma, e aí eu transformei nesse texto aí, que é um texto que vai como um prólogo de um livro que um deputado, que infelizmente não foi reeleito no dia de ontem, o Valdé Carneiro, que é nosso deputado estadual, é importante, muito importante na área da educação, e ele está promovendo esse livro, aí ele me pediu, então eu aproveitei esse texto para dar esse encaminhamento. Então, estou falando muito porque eu estou me sentindo assim livre, porque o tempo é mais amplo. Isso daí é o que a gente tem proposto também para comemorar o Darcy, de chamar pessoas que conviveram. Outro dia eu fui, inclusive levei a Lia também, a gente foi para Maricá para fazer uma atividade dessa, e aí eu falei assim, eu quero que todo mundo pessoas que conviveram, porque daqui a pouco essas pessoas não estão mais aqui, não tenho o que falar sobre os textos, tudo bem, mas tudo bem. Então, eu vou primeiro começar. O dia de hoje é um dia, por mais que a gente veja ganhos no que foi o dia de ontem, a gente também tem muitas perdas, eu vejo que as pessoas todas estão muito abatidas, e aí eu recebi agora, há pouco tempo, pela internet, um texto, um áudio de um professor, que é um historiador conhecido da UFRJ, e ele falou alguma coisa que me incomodou. Não é que é uma discordância profunda, mas é uma coisa que me incomodou. Que ele falou assim, que a gente tinha que refletir sobre tudo que tinha acontecido ontem, sobre as perdas, e que, de verdade, a gente tinha que olhar o Brasil e prestar atenção na visão do Sérgio Buarque de Holanda, que tinha uma determinada visão de Brasil, e não e deixar de ficar tão encantado com a visão de Darcy Ribeiro, que é sempre muito otimista. E eu acho o exato contrário. Eu acho que essa ideia do Darcy, o Darcy como uma pessoa otimista, não é um otimismo sem sentido, é um otimismo muito bem fundamentado,
né? E ele defende muito essa ideia de que as pessoas têm que... Não é um acreditar assim, é que existem fundamentos para você falar do potencial do Brasil. Aí eu vou falar assim de... Por que eu estou falando assim, né? Por que eu posso falar do Darcy? Ou por que me chamam para falar do Darcy? Né? O que eu sou? Né? Eu me sinto assim, uma discípula do Darcy. Eu sou uma... eu tenho muito orgulho disso. Eu tenho uma identidade com as ideias dele e com tantas coisas que ele pensa, e aí eu vou ler um parágrafozinho, né, que resume um pouquinho da minha identificação com o Darcy. Né? Darcy fala: sou um homem de causas. Vivi sempre pregando e lutando pelas causas que me comovem. Elas são muitas, demais. A salvação dos índios, a escolarização das crianças, a reforma agrária, o socialismo e liberdade, a universidade necessária. Temos responsabilidade pelo atroz processo de fazimento de nosso povo, que custou a vida de milhões de índios e negros. Então, eu me sinto profundamente identificada com essas causas e esses momentos, essas marcas da nossa história. Né? Eu conheci Darcy Ribeiro por um acaso, eu estava trabalhando na editora País e Terra, que era a editora que ele publicava na época que ele veio entre um exílio e outro ao Brasil. E aí ele conversou comigo, Darcy era sempre um encantador, e aí ele ficou sabendo que eu era uma empresa política, tinha saído recentemente da prisão, então ele falava comigo como se eu fosse representante da minha geração. E aí ele voltou para um outro exílio, continuou, ele veio ao Brasil para fazer uma operação de um câncer que ele teve no pulmão, depois ele voltou, e depois retornou com a anistia e foi eleito vice-governador na chapa do Leonel Brizola. Ele, como vice-governador, ele era também secretário de Ciência e Tecnologia. E foi deste ponto, deste lugar, que ele coordenou, planejou, concebeu um programa especial de educação. Esse programa ele tinha muitas linhas de ação, mas o que ficou mais destacado foi a implantação dos CIEPs, ou seja, a promoção dessas escolas e a implantação dessas escolas. Né? Quando ele retornou, logo que ele foi eleito, ele me convidou para fazer parte de um projeto que era de uma escola de demonstração. Ele faz essa proposta de escola de demonstração em oposição, não sei se estão em oposição, mas com uma outra visão do que são as escolas de aplicação. Ele considerava que as escolas de aplicação elas têm professores especiais e alunos especiais, né? Alunos que são escolhidos, antigamente faziam provas, etc., etc. E o Darcy sempre dizia que a formação do professor tem que se dar na escola comum. Escola comum não quer dizer que seja uma escola qualquer, uma escola que não seja pensada, mas precisavam de escolas pensadas, escolas reelaboradas, escolas que se discutem, mas que têm o aluno comum, o aluno qualquer, de qualquer comunidade, e também professores comuns. Então, essa era a proposta. Eu estava contando da experiência, na época, na década de 80, no primeiro programa especial, que eu participei de um projeto que chamava Escola de Demonstração. Era um projeto grandioso, em periferia do Rio de Janeiro, num lugar bastante pobre, que é São Gonçalo. E aí, mas foi um projeto complicado, cheio de dificuldades. Então, eu escrevi a minha dissertação de mestrado sobre essa experiência. Eu e Lia trabalhávamos nesse projeto, Lia Faria, nós duas. Ela era diretora da escola de ensino médio, eu era da escola de ensino fundamental. E nós nos conhecemos exatamente nisso.
E nós duas fomos fazer o mestrado juntas no IESAI, né? E aí eu fiz a dissertação do mestrado sobre aquilo e fiz questão de chamar o Darcy para a banca, porque eu queria que ele conhecesse, nos mínimos detalhes, aquilo que tinha se passado, que ele visse, vamos dizer assim, as coisas que a gente tinha conseguido, mas também as imensas dificuldades que passamos. Daí, ele escreveu o seguinte sobre... Ele fez ele ficou tão encantado com a dissertação, que, inclusive, criticava ações dele em alguns momentos, né? que ele escreveu um prefácio para o livro que eu publicaria com essa dissertação. Eu não publiquei livro nenhum, mas o prefácio existiu, né? Eu fiz um artigo sobre essa experiência anos depois, mas aí eu vou ler um pedacinho desse prefácio. O que temos aqui é um retrato vivo do universo escolar brasileiro, na forma de uma explanação interpretativa. O mais belo dela é ter sido feita com o possível rigor científico aliado à mais solta emoção participativa. Uma pedagogia ativa e apaixonada. Essa foi a dupla tarefa de Lúcia, coordenar aquele imenso experimento e depois reavaliá-lo criticamente. Sua lição é esse texto denso e risonho. Ou seja, a gente fica muito feliz. Então, eu reforço essa sensação de ser discípula de Darcy. Daí, ele ficou muito feliz quando chegou o segundo programa especial de educação, que foi já na década de 90, para completar a implantação dos CIEPs, ele, então, me chamou para ser a diretora responsável pela formação de professores de todos os CIEPs do Estado, CIEPs de primeiro segmento, né? naquela época. E eu, depois disso, no doutorado, eu fui discutir exatamente esse projeto de implantação dos CIEPs. Se havia preconceito em relação ao CIEP, se os seus usuários tinham preconceito em relação ao CIEP, e uma série de discussões que, mais adiante, quem sabe, a gente possa falar um pouquinho. E aí, quando eu encaminhei um projeto para ele escreveu o seguinte para mim, de volta, o Darcy. Desde que nos vimos, há uns quantos anos, nos apegamos. Você a mim numa atitude de colaborador e aprendiz. Eu a você com a alegria enorme de ver uma educadora nascente. Você é para mim, Lúcia, o que eu fui para Anísio, o discípulo questionador, mas fiel, o sucessor que levanta as bandeiras das ideias dele como suas próprias. Vejo você, Lúcia, como minha sucessora, defendendo as mesmas ideias e lutando pelas mesmas causas. Eu continuo ficando arrepiada todas as vezes que eu leio esse pedacinho, porque eu me sinto completamente nas nuvens. Mas eu me sinto assim... Mas eu acho que o Darcy tinha bastante respeito por mim, porque eu discordava dele, e eu falava. E isso daí, eu acho que é um direcionamento. Eu acho que, para quem você trabalha, você precisa disso, né? Bom, com isso, há 40 anos, digamos assim, eu estou envolvida com escola de tempo integral, com tudo que diz respeito a Darcy. Na universidade, discuti, estudei, fiz projeto, orientei, todas essas coisas que a gente faz exatamente da mesma maneira que a Jaqueline fala, né? De você divulgar, você repercutir, né? E deixar que essas ideias contaminem muitas pessoas, contaminem, não sei se é uma boa palavra, mas se disseminem por muitas pessoas, né? Eu diria para as pessoas que estão interessadas em conhecer Darcy, um roteiro de passagem. Primeiro, vejam o filme que a Isa Ferraz fez sobre o livro O Povo Brasileiro. Então, você começa pelo filme, e você até pode escolher capítulos diferentes, ou você pode maratonar. Maratonando, são 4 horas de filmes, né?
Depois você lê o livro O Povo Brasileiro, porque aí você o Povo Brasileiro é o livro dele de antropologia que é o mais fácil de ler. O Darcy foi, digamos assim, ao longo da vida, ele foi, quando ele começou a escrever literatura particularmente, ele foi cada vez mais, vou dizer assim, amaciando a sua maneira de escrever, envolvendo mais o leitor. E não quer dizer que ele mude a sua concepção, mas ele tem uma maneira diferente de comunicar os seus conceitos. Então, acho que isso daí é bom. E tem um livro que eu acho que todo mundo deve dar uma olhada, que se chama O Brasil como Problema. Ali são uma série de artigos do Darcy que são indispensáveis, né? Sobre a universidade, sobre os indígenas, sobre o Brasil, sobre vários. Esse é assim. Bom, uma coisa que eu fiz, a Fundação me pediu, na época, que eu fizesse um livro de textos do Darcy sobre educação. Esse livro se chama Educação como Prioridade. Aí a educação como prioridade é esse daí. Eu acho essa capa horrível, mas ninguém me perguntou se essa capa devia ser assim. Mas tudo bem. Mas esses textos são textos assim, o foco é educação, mas ele tem muitos textos que falam de como o Darcy se comportou na educação, a relação dele com Anísio, a relação dele com Rondon, muito amplo. E textos surpreendentes também. Então, isso daí é uma coisa que vocês podem ver. Aí eu vou falar, e o Darcy? Quem é o Darcy? Eu sempre gosto de falar com o Darcy com um texto dele mesmo, que é um texto que ele escreveu sobre ele, só que ele escreveu em terceira pessoa, como se ele fosse outro. E ali você tem tanto as informações sobre ele, como a brincadeira que ele faz através do texto, a irreverência, a ironia e tal. Esse texto se chama Loa. Ele tanto está no site da Fundar, como ele é o primeiro texto do livro Testemunho, que acabou de ser republicado numa edição comemorativa, né? Darcy Ribeiro, escorpião, é mineiro de Montes Claros, a melhor cidade do mundo. Depois de nascer de parto natural, cresceu e fez as bobagens habituais. Como antropólogo, passou os 10 melhores anos de sua vida dormindo em rede nas aldeias indígenas da Amazônia e do Brasil Central, e assessorando Rondon, no Rio de Janeiro. Fundou o Museu do Índio e o dirigiu há alguns anos. Criou o primeiro curso brasileiro de pós-graduação para antropólogos. Depois, seduzido por Anísio Teixeira, virou educador e fez carreira como educador, reitor e, afinal, ministro. Topou aí com Jango, que o desencaminhou para as tentativas de promover a reforma agrária e conter a ganância das multinacionais. Foi um desastre. Exilado, virou latino-americano e passou muitos anos remendando universidades, no Uruguai, na Venezuela, no Peru e até na Argélia. Nesses anos, escreveu demasiados livros, que andam sendo editados mundo afora. Estava Darcy nestes trabalhos quando caiu do cavalo e deixaram que tornasse ao Brasil. Retornou, sempre disposto a cheirar ou feder conforme o nariz. Então, vocês vejam que ele passa por assuntos graves, mas ele não fala o golpe de 64, ele fala que ele caiu, que ele quer dizer que foi um desastre. Ele não fala qual é o desastre. Então, ele passa pelo assunto, mas ele passa com uma outra linguagem. E termina dando o recado de sempre que ele dá em muitos lugares. Eu sou uma pessoa posicionada. Eu tenho lado. Eu quero que vocês pensem o que eu penso. Eu quero interferir para que as pessoas tenham a leitura do Brasil, que eu também tenho. Daí essa ideia de terminar o texto dizendo que estou sempre disposto a cheirar
ou feder de acordo com o nariz, ou seja, de acordo com o seu posicionamento na sociedade. Ele desafiava, ele desafiava. E aí ele também sintetiza o que ele considera que é a missão dos brasileiros. Ele escreve um texto que fala o que faz dos brasileiros dignos. Então, ele dá as seguintes demandas para os brasileiros. O zelo pela unidade nacional. O Darcy mostrava que não é fácil, não é comum, é raro você ter um território tão grande configurado dentro de uma mesma dimensão política. O orgulho de nossa identidade de povo mestiço. Darcy considerava que a mestiçagem nossa ela era um dos elementos fundamentais de constituição do povo brasileiro e talvez um dos maiores patrimônios do Brasil. Era essa mestiçagem que ele falava, de carne e espírito. A luta por uma sociedade democrática com direito e justiça para todos. O acesso à terra para quem nela more ou cultive. Uma economia industrial autônoma. Para cumprir esse seu destino e o Brasil dar certo, a educação é indispensável. Então, esse é o recado de Darcy. Vou acrescentar mais um parágrafozinho dele. Não se iluda comigo, leitor. Além de antropólogo, sou homem de fé e de partido. Faço política e faço ciência, movido por razões éticas e por um profundo patriotismo. Não procure aqui análises isentas. Este é um livro que se quer participante, que aspira a influir sobre as pessoas, que aspira a ajudar o Brasil a encontrar-se a si mesmo. Isso está na introdução do Povo Brasileiro. Então, a gente tem que se arrepiar com o Darcy, a gente tem que sentir, a gente tem que... Bom, eu vou trazer agora uma síntese que a Helena Bomeni, socióloga, professora titular da UERJ, ela escreveu uma tese sobre Darcy que chama Sociologia de um Indisciplinado. E ela, quando a gente completou 20 anos que o Darcy tinha morrido, promovemos um seminário tal, etc. Então, a ideia do seminário era que falta ele nos faz. Então, ela sintetiza algumas coisas fundamentais no Darcy que fazem com que a gente precise dele. Né? Ela diz que Anísio Teixeira produziu no Darcy um roteiro para a sua atuação pública e para colocar a educação como eixo da sua atuação pública. Essa é uma marca forte do Darcy. Outra marca forte, que ele aposta no Brasil como sociedade, né? Ou seja, essa capacidade de interação de culturas diversas e criar uma nova nação, isso daí era de uma potencialidade fortíssima. Então, essa crença no Brasil. A gente está acostumado a desprezar o Brasil, achar que tudo de fora é melhor. O Darcy era o exato contrário. Bom, a outra grande marca do Darcy, a política como meio de realização humana. Ou seja, a política não é aquela, não quero saber de política, não. A política é alguma coisa que faz parte da realização humana, para você viver em conjunto. E daí ele derivava a responsabilidade dos intelectuais em relação à política. Né? Ou seja, a ciência ela tem por fim, ela tem por base o bem-estar do povo. Se a ciência não anda nesse sentido, ela não tem, é um deleite, né? E aí e ele cobrava então isso de outros intelectuais e
com isso despertava a ira de muitos pesquisadores, políticos, etc, etc. Ele era uma pessoa assim, ele não se subordinava a pensamentos assim intransigentes. Ele era capaz de negociar. Se vocês forem ler em algum lugar, isso tem também lá no site da Fundar, o texto que ele fala como ele fundou, como ele conseguiu passar a feitura da Universidade de Brasília. O Juscelino Kubitschek não estava convencido de que uma capital do Brasil precisasse de uma universidade. E o Darcy dizia, como você vai fundar um lugar feito Brasília, com aquela modernidade, com aquele arrojo, com aquilo tudo, e você não tem uma universidade? E aí o Juscelino andou pelo caminho de uma universidade, que seria uma PUC. O Darcy quase morreu. Não, tem que ser uma universidade pública. O Darcy negociou com o Vaticano para que aquela universidade a ser montada em Brasília fosse uma universidade pública. Então, isso é de uma capacidade, é de você ter uma coragem, uma ousadia, que poucos têm, né? E o que a Helena Bomeni termina dizendo é que o Darcy adotou a literatura como uma maneira de expressão profunda das suas convicções e das suas... ele leva essa capacidade da literatura de sensibilizar também para o escrito na área política e intelectual. Bom, e aqui, só para dar um outro, que eu preciso falar, que como eu vou falar mais de CIEP, eu trago aqui a fala do Roberto Lehrer, nesse mesmo... Não, isso daí foi nesse mesmo seminário, Roberto Lehrer, que é um ex-reitor da UFRJ, ele falou o seguinte sobre universidade, que é um campo de estudo dele. Ele diz que a UFRJ nunca realizou uma homenagem à altura do Darcy, que o curso de Ciências Sociais, o IFIX, e a UFRJ nunca renderam ao Darcy o que ele merece. E que o Anísio e o Darcy, vamos dizer assim, renovaram, vamos dizer assim, a maneira de pensar a universidade, que foi ele chama de uma rajada de ventos renovando a universidade. Que a concepção deles de que o estudante tem que participar do co-governo da universidade fez com que se pensasse o estudante permanecendo na universidade em tempo integral. E, em decorrência disso, ou em conjunto com isso, os professores, então, passaram a ter o regime de dedicação exclusiva. Então, são marcas que não existiam antes, absolutamente. E que Darcy pensava que a universidade ela deve ser uma instituição que promove o conhecimento no sentido de uma política de transformação. Então, aquela ideia de a política não tem que entrar na universidade, a política tem que viver na universidade. Não quer dizer que seja uma política partidária estritamente, mas a atividade política é uma coisa que perpassa a ciência, a arte e todas as atividades humanas. Bom, o estudo da universidade não é a minha especialidade, eu sei algumas coisas, de verdade, essa ideia aqui está vindo do Roberto Lehrer, que é um estudioso desse sentido. Mas, pela maneira como o Darcy pensava a educação de uma maneira geral, essa ideia, inclusive pela própria disposição, pela construção, pela disposição dos prédios e dos lugares, o Darcy dava uma importância enorme à convivência, e à convivência dos diferentes. Então, ele queria que o pessoal que estudasse letras almoçasse, cruzasse, tomasse café e
com a engenharia, com a medicina, e com etc, etc. Essa interação era absolutamente fundamental. E você só tem isso convivendo. Então, a ideia da permanência e do contato era indispensável. Então, aquela... você sai fora da ideia que tinha antigamente das cátedras, né? E você vai para uma outra maneira de se relacionar à universidade. Eu acho que isso daí ficou presente na UNB, naturalmente, depois foi destruída nesse sentido e resgatada dentro do possível, como também... E tem isso, até pensando na UENF, né, Universidade Norte Fluminense, né, como o Darcy era preocupado com que a universidade tivesse uma relação intrínseca com, vamos dizer assim, o território geográfico e humano em que ela era implantada. Então, qual era o perfil da UENF? O perfil da UENF era formar pessoas profissionais, né, que fossem trabalhar na área de produção de petróleo e gás. Por quê? Porque ele estava exatamente plantado na bacia, na época, a maior produtora de petróleo no Brasil, que era em Campos, né? Mas ele não ia fazer, então, com que essa universidade produzisse apenas engenheiros e agrônomos, etc. Então, ele queria que lá tivesse sociologia, que lá tivesse uma escola de cinema. Por quê? Porque você não pode ficar... Você precisa ter uma visão ampla de sociedade. E você cultiva isso de acordo com a universidade que você projeta. Então, eu não sei se foi, mas essa ideia de ter Excelente, excelente, é por aí, por aí. a ciência cruzando com a arte é indispensável na ideia de Darcy. Bom, em relação aos CIEPs, que é o assunto que eu conheço mais. Quando eu entrei para o doutorado, eu entrei com um pré-projeto. Muitas vezes é tão comum a gente entrar com um pré-projeto e fazer outro. Eu também passei por isso. Eu entrei com um pré-projeto na Faculdade de Educação da UFRJ de estudar Darcy. E aí andei um pouquinho e fiquei me dando conta de que eu não conhecia Darcy o suficiente para eu fazer esse projeto. Que, de verdade, o que eu conhecia bastante, que valeria mais a pena eu explorar, era o conhecimento que eu tinha dos CIEPs. Então, eu não sou antropóloga, não conhecia tanto assim toda essa obra da antropologia de civilização que ele produziu, então andei no caminho mais ligado à educação. E daí a gente tem que pensar, em que momento isso daí, os CIEPs estavam sendo implantados? Na década de 80, na década de retomada da democracia no Brasil. Foi uma década de muita tensão, de muitas vivências. Então, eu quero lembrar esse contexto para vocês, né? Foi a época que acabou a censura prévia, vocês podem nem lembrar que existia censura prévia naquela época, acabou o ato institucional número 5, que proibia que qualquer cidadão fosse cidadão. Foi outorgada a lei da anistia, que não era exatamente a que se queria, mas foi o que foi possível, digamos assim. Isso promoveu o retorno de exilados ao Brasil, entre eles o Brizola, o Darcy já estava aqui, tal, etc. Ao mesmo tempo que aconteciam essas coisas que permitiam uma respiração maior, você teve a destruição do prédio da Uni, você tinha atentados à bomba, sequestros, o atentado do Rio Centro, que poderia ter matado uma infinidade de pessoas, né? E tivemos a primeira eleição direta para governador depois de 18 anos. Em relação aos professores, nessa década de 80, final da década de 80, a gente teve greve de professores da educação básica nos grandes estados brasileiros. Foi nessa década que foi criada a famosa ANPED,
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação. Foi implantada também a ANDE, que era a representação, digamos assim, aspas, sindical dos professores de nível superior. Foi realizada a primeira Conferência Brasileira de Educação, que reuniu praticamente 1.500 pessoas. Então, você vê uma década de grande efervescência, mas de muita atenção, né? E foi até aprovada a aposentadoria do professor de educação básica de 25 anos de serviço. Quais eram os pressupostos do Darcy para pensar essa proposta de educação? Primeiro, que o que a gente poderia chamar de fracasso da educação pública no Brasil não era uma questão pedagógica, mas sim uma questão política, prioritariamente política. Ou seja, não se queria educar o povo. Tem uma frase famosa do Darcy, né, que a educação no Brasil não tinha crise, uma crise, era um projeto. A crise é um projeto, né? O projeto é esse, é uma crise. Que o trabalho com crianças é um trabalho complexo, porque sempre qualquer pessoa toma conta. Não é isso. Para você andar pelo desenvolvimento do conhecimento na criança, você tem uma série de percepções, uma série de observações e conclusões para você andar com isso. E que a coisa mais importante para a qualidade da educação é o trabalho que é realizado dentro da escola, ou seja, o trabalho e as condições de trabalho do professor. Daí a importância imensa que o Darcy atribuía à formação e atualização dos professores constante, no sentido de que o professor tem que estar sempre em contato com uma cultura ampla, nacional e internacional, eu diria uma cultura da nossa época, uma cultura universal, mas tem que estar enraizado, tem que conhecer e estar muito antenado com a cultura local da escola, o local onde a escola está inserida. Então, tem que fazer essa ponte para que a formação dele tenha um link com as crianças que estão na escola. Qual era a proposta do CIEP? Era a ideia de você oferecer ensino integral, a proposta era de 500 escolas, para que atendesse a 1/5 do conjunto de alunos do Estado naquela época. Atenderia 600 crianças durante o dia, num turno único, e 400 jovens à noite na educação juvenil. Que, além das atividades estritamente curriculares, deveria ter, estou usando a denominação que era dada na época, estudo dirigido. O estudo dirigido tanto é para o aluno que quer aprender mais, aprofundar mais, como do aluno que tem dificuldade e que precisa, vamos dizer assim, andar num ritmo mais devagar para entender determinadas coisas. Então, o estudo dirigido não era recuperação, ele era tanto para avançar como para, vamos dizer assim, solidificar as bases. Tinha que ter esporte, tinha que ter recreação, livros e revistas na biblioteca, vídeos, na época se chamava videoteca, né? A ideia de você ter filmes e trabalhar com as imagens, porque as imagens compõem uma linguagem, né? Eventos culturais, mas também tinha aquelas coisas, promovia assistência médica, odontológica, alimentação, tinha educação para a saúde, e elas eram localizadas especialmente em locais de baixa renda, preferencialmente. Os CIEPs foram implantados em 2 momentos. No primeiro programa, na primeira gestão do Leonel Brizola, que foi de 83 a 86, depois veio o Moreira Franco, que destruiu o programa inteiramente, e, no segundo momento, na década de 90, na segunda gestão do governador Brizola, que foi de 91 a 94, em que ele completou
a implantação dos 500 CIEPs. Depois veio Marcelo Alencar, que também destruiu tudo de novo. Bom, a concepção pedagógica da escola era que as crianças de primeira a quarta, simplinho assim, tivessem um bom domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Ou seja, o básico para você estar numa sociedade letrada. E que, neste processo de adquirir esses conhecimentos, que fosse respeitada a cultura do aluno. Ou seja, muitos alunos, particularmente imigrantes, que vêm de uma situação de campo, isso daí lá atrás, né? Eles estão muito voltados para uma cultura oral. E essa passagem para a cultura escrita não é uma coisa simples, é uma coisa que existe uma série de etapas e de percepções e de observações. Os dois programas, né, o da década de 80 e o da década de 90, eles atenderam ao mesmo pensamento em relação ao professor, ao aluno tal. Mas eles foram organizados de forma muito diferente. Lembrando que o primeiro programa ele foi implantado antes da nova Constituição. Então, a implantação acabou em 86, a Constituição é só de 88. Então, as regras da sociedade estavam muito esgarçadas, porque aquele período era final de linha daquela ditadura. Então, as leis eram constantemente desrespeitadas. Por quê? Porque aquilo não retratava mais a distribuição de poder e de pessoas na sociedade. E aí você fazia coisa, por exemplo, o primeiro programa foi financiado, a verba dele todo foi colocada na FAPERJ. A FAPERJ é um órgão de fomento à pesquisa. Não era para você implantar um programa de construção, de isso, de aquilo. Bom, só para dar um exemplo. O prédio proposto era um prédio do Oscar Niemeyer, isso daí é uma coisa importante, foi um prédio que foi pensado para uma proposta de educação. Foi pensado para uma escola, para uma educação que ia ser de dia inteiro, e que, portanto, você tem que ter espaço compatível com isso. Diferentes espaços, diferentes profissionais, diferentes atividades. Bom, a ideia inicial era construir 100 CIEPs, mas daí foram ficando, vamos dizer assim, muito empolgados com a ideia, e passaram para 300 e depois para 500. O primeiro programa completou 97 CIEPs no município do Rio de Janeiro e 90 na área estadual. Aí, Darcy acabou o primeiro programa, ele perdeu a eleição para governador, portanto, assumiu o Moreira Franco, que desativou o programa, e aí o programa foi desativado no Estado. Continuou pouco tempo no município, o prefeito mudou de partido, então também o programa, vamos dizer assim, foi deixando de existir. Mas no município do Rio de Janeiro, houve escolas que permaneceram dentro do possível no espírito daquela proposta, mas por mérito completo das equipes de cada escola, né? Bom, os dois programas investiram muito na formação de professor. No primeiro programa, tudo era muito mais à vontade, mais livre, todo mundo, que tinha a ver com a época, todo mundo estava, cada partido tinha programa para isso, tinha programa para saúde, tinha programa, era tudo muito, todo mundo queria executar as suas próprias ideias, né? Investiu muito tanto em material didático quanto na formação de professor. O segundo programa, que de verdade recuperou uma centena de CIEPs e implantou mais 300, ou seja, em 4 anos foram implantadas 409 escolas, daquele porte, era uma média de 10 escolas por mês. Então, você tem uma situação de... É como se fosse uma fábrica, né? Então, ele era muito mais rígido, o segundo programa foi muito mais rígido, centralizado, mas com uma abrangência muito maior, sem dúvida. Todos os profissionais eram
eram selecionados para suas funções específicas, todos passavam por formação inicial e formação contínua, seja diretamente ou através de orientadores. Os professores, os diretores e coordenadores eram professores do Estado, tinham matrícula, e os professores, eles eram professores bolsistas, eles não tinham matrícula, eles recebiam uma bolsa para ficar trabalhando em tempo integral nas escolas. No final do governo, no segundo programa, foi realizado, no penúltimo ano de governo, foi realizado, então, um concurso público para que todos pudessem, para que esses CIEPs fossem lotados de profissionais com matrícula. Como selecionava? Era o seguinte, era uma confusão. E isso daí era o setor exatamente que eu coordenava. Você tinha uma previsão da inauguração de escolas. Então, tipo assim, mais ou menos uma média de 10 escolas por mês. Então, vamos inaugurar 2 no município de Friburgo, 4 na Baixada Fluminense e tarará, e assim. Daí, a equipe ia nas escolas normais e fazia um levantamento dos professores que tinham, dos alunos, dos ex-alunos que tinham se formado nos últimos 5 anos. E aí se mobilizava esse pessoal para que eles quisessem participar dessa seleção. Então, eu tinha uma equipe que fazia a seleção. A seleção era através de uma prova de português, que era uma redação sobre educação, e uma prova de matemática elementar. Elementar. E daí organizava, classificava, e eram chamados na medida em que os CIEPs iam sendo inaugurados. Então, aquelas professoras, elas participavam da inauguração da escola, elas chamavam os alunos, elas iam fazer a matrícula dos alunos. Era assim. Essa mesma equipe, porque esse curso de formação de professoras, as professoras trabalhavam em dupla, uma de manhã e outra de tarde, era a mesma professora que acompanhava a turma o dia inteiro. E a cada semestre, essas professoras tinham que fazer um relatório do que aprenderam, porque era um curso que era à distância e ao vivo na escola. Eu não posso entrar em detalhes, porque não acaba. E aí, essas professoras tinham que fazer um relatório do que estavam aprendendo no curso e o que estavam praticando na escola. E esses relatórios eram corrigidos pela mesma equipe que fazia a seleção dos professores inicialmente. E aí esses relatórios eram lidos e devolvidos, pedindo reformulações ou não, etc, etc. Você veja, esse curso abrangeu mais de 6.000 professores. 6.000 professores. Bom, posso continuar? Agora eu vou falar, eu vou ler para vocês o depoimento de 2 professoras que participaram desses cursos. Né? Tenho muita saudade daquele primeiro ano de 1993. Tudo funcionava, tudo era novo. Nossos olhos brilhavam pelo encanto de participar de um programa de alto nível chamado CIEP. No final do ano de 1993, entendi que era verdadeiramente o que eu queria e fiz a prova para o Estado, passei e optei em retornar para o mesmo CIEP. Outra professora. Tive um choque com o CIEP. Salas lotadas, alunos sem limites, carentes de tudo. Precisavam de auxílio, tanto quanto eu. Eu não agiria com eles com a repressão. Em 1992, optei por trabalhar 40 horas. Comecei, então, a ter mais tempo para os alunos, o que facilitou o nosso relacionamento. Então, essa daí era uma professora que já tinha matrícula, mas resolveu adotar 40 horas para continuar com os alunos. Agora, depoimentos acadêmicos, porque a implantação dos CIEPs, ela sofreu um ataque generalizado de outras correntes políticas, inclusive correntes políticas de esquerda. Então, eu vou ler aqui 2 depoimentos também
de professores da academia. Um pouco ao estilo de políticos e intelectuais megalomaníacos que, de posse de um projeto faraônico que lhes garantirá vantagens e promoção pessoal, saem à cata de justificativas para aplicá-los onde quer que seja, até mesmo na escola. É um professor famoso da USP, está aí até hoje. Ele não fala mais assim, naturalmente, né? Um outro depoimento. O impacto nacional que o CIEP causou colocou em discussão não as escolas, mas a disputa político-partidária representada por Brizola e Darcy. Apesar das críticas, o CIEP figurou como plataforma política de todos os candidatos ao governo do Estado. Tornou-se nome próprio para a escola de tempo integral. Entrou na vida dos usuários, nos debates de educação dos intelectuais e dos políticos. Essa é uma professora que ela não era a favor dos CIEPs especialmente, mas ela reconhecia que os CIEPs estavam, vamos dizer assim, num processo de discussão que tinha a ver com uma questão político-partidária e muito menos de educação. Bom, legado dos CIEPs. Ele representou uma ousadia, né, para romper com a tradição da escola, que pode ser qualquer coisa, né? Ele colocou em discussão a escola pública, né? Você tem uma outra escola diferente que te oferece material, espaço, coisas para trabalhar. Então, aquilo levantava a ideia de discutir uma nova proposta pedagógica. Daí você podia perguntar, se o espaço físico ampliado como aquele, ele atende às demandas das classes populares, né? Isso daí é uma pergunta que, naturalmente, os críticos diziam que não, você tem que ir em etapas, etc., etc. Mas quem viveu a experiência tinha uma opinião bastante diferente, tanto por parte de ser professor, como de alunos e famílias, etc. O CIEP criou condições para, estou usando os termos da época, treinamento e serviço, né? Você tinha professoras orientadoras e você tinha, então, esse trabalho conjunto de formação de professores dentro do próprio CIEP. E as campanhas eleitorais, desde então, há 35 anos, elas sempre falam em escola de tempo integral, não quer dizer que estejam falando daquilo que foi proposto, mas criou a marca de que era uma coisa desejável, né? Eu nem sei mais como é que eu vou terminar isso daqui. Pensando assim, que legado o Darcy deixou, né? Pensando no Darcy, que foi quem pensou essa escola. Ele deixou o Museu do Índio, o Parque do Xingu, a Universidade de Brasília, o Sambódromo, os CIEPs, a Universidade Norte Fluminense, o Memorial da América Latina e tantas outras coisas, e todos os livros, mas ele deixou uma teoria do Brasil, né? O que a gente chama no Darcy de os estudos de antropologia da civilização, eles são uma maneira de você poder ler o Brasil e a América Latina pelo ponto de vista de quem foi colonizado. Então, essa daí é a chave de leitura do Darcy. Nós, povo colonizado, temos que ter uma leitura do nosso processo de formação
e dos caminhos para você, vamos dizer assim, trilhar e se desenvolver dentro da perspectiva que esse povo quer. Eu vou agora ler um pedacinho, porque senão eu vou me perder, né? Essa daí que a educação do povo é um instrumento para viabilizar, né, a potencialidade de um território tão rico feito o que nós temos no Brasil. Darcy não apenas deixou essa convicção imaterial, mas ele construiu fisicamente um legado de escolas e universidades no Brasil e no exterior, porque esse era o caminho para construir a sua utopia. Não a compreensão da utopia como um sonho romântico, como sonhos que não são realizáveis. Ao contrário, a utopia como um projeto de ação, a utopia como conhecimento da sociedade, seu contexto, seus agentes para projetar o futuro. A utopia, para o Darcy, era um projeto de intervenção política na sociedade. Daí a conclusão do próprio Darcy. O Brasil pode dar certo, mas só dará certo se acreditarmos que isso é possível e viabilizarmos isso através de atos concretos, que eu acho que foi o que ele quis realizar na vida dele. A primeira implantação do programa, que foi ainda antes da Constituição, né? Ou seja, o primeiro governo do Brizola acabou em 86, ela foi muito assim, a cara da década de 80, né? Então, havia uma ebulição muito grande, havia as pessoas assim não tinham ainda, não estava bem claro. Eu acho que estava mesmo no processo de construção de uma nova Constituição, então as coisas estavam ainda muito esgarçadas, todo mundo queria tudo ao mesmo tempo, né? Então, o primeiro governo quer dizer, essa primeira implantação foi muito mais solta, e contraditória. Se você vê o material didático produzido no primeiro programa, ele é um material didático bastante atrasado. Ele tinha, assim, pontinhos para você preencher. Então, aquelas coisas de muito antigamente, né? Então, ali, no primeiro programa, conviviam visões muito diversas, muito diversas. Então, é bem o retrato daquela época. Então, o que aconteceu, né? De verdade, houve uma aglutinação partidária no estado do Rio de Janeiro que conseguiu eleger o Moreira Franco, e aí a ideia era... Vocês vejam só, é difícil dizer isso, mas, da mesma forma como eu citei aquele depoimento de uma pessoa dizendo que aquilo é uma coisa faraônica, de pessoas que achavam aquilo, isso daí era uma fala de esquerda. Grandes partidos de esquerda foram contra a proposta do CIEP. Não quer dizer que a proposta do CIEP fosse linda, maravilhosa, perfeita, não, longe disso. Mas houve um embate muito forte de todos contra aquela proposta de educação. E daí houve um desmoronamento mesmo, né?
hoje é muito comum, e depois que passou, né, a quantidade de pessoas que viam, tipo assim, como outras forças políticas se equivocaram em combater a proposta do CIEPs, né? Isso daí hoje é uma coisa muito comum. Mas, por exemplo, depois que acabou o primeiro programa, que acabou em 86, né? Em 88, houve um seminário em São Paulo para discutir a proposta de escola de tempo integral. Em 88, quando o programa já não existia mais, já tinha sido paralisado. E tinha, na época, em São Paulo, um programa que não era semelhante, mas tinha algumas relações a ver, que chamava Profic. Esse programa também participou desse seminário. E o resultado dessa... tem um livro inteiro e 2 artigos que estão no caderno de pesquisa de 1988, se não me engano, que falavam havia um descrédito em relação à proposta dos CIEPs, e naquela época, de verdade, a gente não tinha publicações a respeito. Eu, na minha tese de doutorado, eu fiz um capítulo exatamente sobre as publicações que se fizeram desde o primeiro programa até o segundo programa, que discutiam o tema dos CIEPs. E no primeiro programa, depois do primeiro programa, você tinha uma única tese de doutorado que mostrava o lado da vivência do CIEP. Uma única. E você tinha, por exemplo, os livros todos que foi uma bíblia, um livro que foi escrito por Vitor Paro e outros, né? Mostrando, vamos dizer assim, aquela citação que eu fiz, mostrando da coisa inominável, etc., etc., é uma citação do Vitor Paro. O Vitor Paro foi, assim, um algoz naquele sentido. E, no entanto, eu sempre falava assim, gente, eu lia tanto Vitor Paro, eu não conseguia entender que ele pensasse tão radicalmente contra. É uma coisa tão... Eu vou até contar uma coisa esquisitíssima, se é que eu posso contar. Eu apresentei um trabalho, na Amped, lá atrás, que era sobre a proposta da Escola de Horário Integral do Rio de Janeiro, etc., etc. Eu tinha sido convidada, eu tinha recebido uma carta da Amped para que eu apresentasse o trabalho, etc. Eu tinha feito o trabalho, eu tinha apresentado o trabalho, mas eles queriam, então, que eu apresentasse para a revista da Amped, que estava começando a existir. Aí eu mandei o trabalho para a revista da Amped. Eu recebi um parecer, naturalmente os pareceres não são assinados, eu recebi um parecer que era alguma coisa absolutamente insuportável. Isso, a coisa mais simpática que falava que eu fazia proselitismo político a partir de escolas, etc., etc. Então, você veja, era uma briga tão feia, tão difícil, né? E agora eu já nem sei mais o que eu estou falando. Repete a minha pergunta. Professora, posso entrar com uma pergunta, né, da Darcy Pode. Ferreira? Ela pergunta o seguinte: professora, você acha que o Darcy é estudado devidamente nas universidades? E eu gostaria de aproveitar também e colocar um questionamento de um livro muito legal, né, um escrito do Senado Federal, e aí tem uma parte lá que o Darcy
dialoga com o Leite Lopes, né? E aí ele fala o seguinte, que Leite Lopes tinha suas razões quando disse que a ditadura nos anistiou, mas nossos colegas não. Na verdade, nossos postos estavam ocupados, aparentemente, ninguém precisava de nós. Praticamente ninguém sabia nada de mim, né? Senão como político errado e como subversivo. Nenhum aluno tinha lido nada meu. Até meus colegas jovens antropólogos achavam que eu era descartável. O veto ditatorial a todos os lados funcionou. Foi interiorizado pela maioria dos professores, né? São coisas de ecologia inevitáveis, né? Uma raça nova diante do vazio se expande formidavelmente. Então, acho que o contexto ele já retornando, né, para esse Brasil, né, que praticamente não lê, né, os seus grandes intelectuais, os seus grandes Carlos pensadores. Wagner, eu quero entrar aqui com uma hipótese, né? Eu quero entrar aqui com uma hipótese. Está aqui conosco, nos acompanhando o José Pacheco, né? Uma alegria, tem muita gente querida aqui, a Idaci está aqui conosco, muita gente querida. E o Pacheco está dizendo aqui, não só o Vitor teve esse tipo de reação, Lauro também admoestou, Lauro de Oliveira Lima, né? Também admoestou o Darcy, dizendo que ele não deveria fazer uma pedagogia predial, colocou isso entre aspas. E eu fico pensando o quanto isso tem de resistência ao próprio fazer. É como se nós tivéssemos, todos se arriscam, né? E eu fico pensando aqui, por exemplo, numa figura que alguns gostam, outros não, mas não é isso que vem ao caso, que é a Esther Pilar Grossi. Está lá com seus mais de 80 anos, enfim, com seu jeito de ser, etc. Ela dá uma enorme contribuição à pedagogia brasileira, trazendo as ideias de Piaget, de Emília Ferreiro, do mundo, né? Enfim, dos preceitos, dos princípios, para o mundo material. Foi secretária de Educação de Porto Alegre, vai ter um papel importante na escola construtivista, inclusive no padrão arquitetônico, porque é preciso que se pense nisso. O debate da educação sem pensar arquitetura, sociologia, ciência política, porque é preciso pensar esse contexto, esse projeto, essa sociedade, né? E sem pensar arquitetura e urbanismo é algo genérico, generalista, como se a gente pudesse, em qualquer fundo de quintal, continuar educando. Mas parece que tem uma resistência meio atávica, assim, né? Aquilo ao fazer. O Darcy era um homem de fazimentos, e tem uma resistência muito atávica, é como se ele entrasse numa seara que diminui, né, essa pureza do pensamento que se produz nas cátedras, e é algo assim que me parece que atravessa esse conjunto de críticas. O Darcy vai sofrer muitas críticas, e ele não entra na escola. É claro que ele tem que responder a Lúcia, que sabe muito mais do que eu sobre tudo isso, né? Mas, guardadas as proporções, eu penso na experiência que nós tivemos no Mais Educação e o quanto isso também foi muito rejeitado pela academia. A reunião mais difícil que eu fiz durante toda a minha gestão no MEC foi com colegas diretores de faculdades de educação. A mais difícil de todas. Porque eles olhavam não só com uma descrença, eles olhavam com... Sabe, tinha um certo cinismo nesse olhar. Não que todas, as questões são maravilhosas, necessárias, importantes, mas aquele grupo de diretores que a gente juntou em Brasília para falar sobre Mais Educação engatinhava. Havia um cinismo naquele olhar e naquela fala de não reconhecimento de que se pudesse resolver, né, fazer alguma coisa. E eu estou aqui, agora peguei, Lúcia, que deu bom de estar no estúdio, que está tudo perto. Nossa escola é uma calamidade, que eu li, lá está todo desmontado, desmanchado, meu Deus, é décadas. E ele tem... Esse livro que tem... Esse livro dele foi escrito exatamente na época do primeiro programa. Não, e é um livro forte, firme, que nos ajuda a pensar a contemporaneidade da educação, porque a calamidade que ele via não está superada, não está superada. Eu tenho muita paixão por esse livro, ele está todo desmontado, cheio de riscos. E lá na página 79, ele vai falar no regime democrático que se abre, e eu quero guardar as proporções e falar desse tempo histórico,
para os brasileiros, nos devolvendo a condição de povo civilizado, quem sabe superemos essa era de armas e de ignorância e de não vacina, né? Esta escola comunitária integrada, a expressão que ele usa, para mim, é uma expressão que nos ajuda a repensar todo o projeto educacional. Passará a ser a grande reivindicação do povo eleitor, que ele vai exigir dos seus vereadores, deputados, senadores. É possível até que passemos, afinal, a reconhecer a educação popular como tarefa primordial do Estado, ingressando na escolarização pela via cívica que integrará todos os brasileiros na linguagem letrada da civilização vigente. O maior desafio do nosso programa de implantação da nova rede de escolas comunitárias integradas não é, obviamente, o da edificação dos prédios, embora seja o mais oneroso. É isso, sim, do treinamento, e aí a palavra da época, né, simultâneo do professorado que deverá dar vida à eficácia às novas, e eficácia às novas escolas. Ele estava falando de formação, né? Também a gente é super preocupado com as palavras, usar as palavras exatas, e às vezes o próprio sentido daquilo que está se fazendo se perde. Mas, enfim, eu acho que é um livro que tem que entrar na nossa bibliografia, porque ele é fundamental para entender essa perspectiva do Darcy. Mas é disso que se está falando, né? Das descontinuidades, dos ataques, e dessa ideia das metodologias ativas que agora surgem despregadas de qualquer projeto. Tem aqui uma horda de negócios e negociantes em torno das políticas educacionais, que ele também, nesse livro, ele condena, porque ele fala dos vendedores de livros didáticos, que se abatiam sobre as políticas educacionais. Então, assim, é de uma contemporaneidade, uma atualidade, um pouco por aí, assim, para te nos dizer mais alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa que eu acho que é pertinente, digamos assim. Porque nós mesmos, quando fomos participar no primeiro programa, eu participei, no primeiro programa especial, na década de 80, eu participei de um projeto específico, né? Eu, no projeto que tinha a ver, a Lia Faria também participava. Depois ela saiu e foi participar de uma coisa mais ligada ao programa como um todo. Mas, ai, meu Deus do céu, no segundo programa, ou seja, na década de 90, né, 92 em diante, vocês vejam só, o Darcy criou uma proposta que, a princípio, nós ficamos assim meio indecisos, mas, de qualquer maneira, ele criou uma proposta de fazer um projeto de formação de professores dentro da própria escola, dentro do próprio CIEP. Então, a cada CIEP que era inaugurado, você fazia seleção naquele município para essas professoras que eram professoras bolsistas. Elas ganhavam uma bolsa que correspondia ao salário inicial de uma professora. Então, não era uma bolsa, era uma bolsa que correspondia ao salário inicial de uma professora. E cada turma tinha 2 professoras, uma da manhã e outra da tarde. Professoras selecionadas por esse processo que eu relatei antes, que a gente aplicava provas, uma prova de redação e uma prova de matemática basiquíssima, e, a partir disso, é que elas eram selecionadas para irem para os CIEPs. Essas professoras, então, cada turma tinha 2 professoras, uma da manhã e outra da tarde, mas elas tinham uma reunião semanal para fazer tudo arrumadinho. Quando elas iam fazer digamos assim, o trabalho de avaliação delas, era um trabalho conjunto, das 2 professoras juntas, né? E elas recebiam a formação por um curso que era online, a gente diria, né? Naquela época eram antenas parabólicas, tarará, aquela confusão toda para o sinal conseguir chegar em cada CIEP. Então, você tinha uma programação de um curso, que era um curso que tinha uma proposta de educação, e, ao mesmo tempo, você tinha português, matemática, etc., 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 ou seja, você tinha um refazer
de elementos básicos de formação para que a professora, vamos dizer assim, ficasse bem nessa história. Então, todos os dias, em cada CIEP, era projetado, 1 hora por dia, era projetado um filme que tinha português, matemática, não sei o quê, e tinha um filme de educação. Era projetado de manhã e de tarde. Então, as turmas, você tinha uma turma de professora que trabalhava de manhã e assistia o seu grupo de estudos de tarde, e vice-versa. E aí, essa discussão, essa formação que ela fazia, era que tinha que estar presente no relatório dela a cada semestre. Esse relatório, ele era corrigido por quem? Exatamente pela equipe que fazia a seleção das professoras. E aí, esses relatórios eram corrigidos e, eventualmente, devolvidos, quer dizer, eventualmente não, eram devolvidos às professoras para que fossem refeitos, se fosse o caso, etc, etc. Então, criou-se uma dinâmica de oferecer um curso, de você, vamos dizer assim, colocar... esse curso está completamente entranhado com a sua prática docente. E essas professoras, elas não tinham matrícula ainda. Eram professoras que estavam fazendo esse estágio, digamos assim, mas que eram remuneradas para isso. Elas passavam o dia inteiro no CIEP, de manhã fazendo curso e a outra dando aula, e vice-versa, uma dando aula e a outra fazendo curso. Eram mais de 6.000 professoras, eram mais de 6.000 professores. E aí, a gente fez coisas até que eu fico impressionada. A gente tinha dificuldade, como que a gente ia entregar o diploma de conclusão de curso a essas professoras todas? Então, inventamos uma festa de formatura. Essa festa de formatura foi na UERJ, que era quem habilitava para nós esse curso, né? Quem dava nome ao curso era a UERJ. E aí foi uma coisa tão fantástica. Então, qual foi a nossa estratégia? A gente não tinha tempo de distribuir aqueles diplomas, porque aquele diploma valia pontos no concurso de professor que ela ia fazer. E fazia ela muito bem pontuado, porque aquela professora tinha sido formada para estar no CIEP. Então, todo mundo tinha desejo de pegar esse diploma. Daí, elas iam receber esse diploma. E aí elas iam como se fosse uma festa de formatura, todas bonitas, paramentadas, etc., etc., para receber isso, e era digamos assim, um documento fundamental para a sua prova de currículo. Você sabe que, na hora que a gente fizemos assim, a tabela do resultado desse concurso, e foi um concurso monumental, porque a gente tinha que abrir para todo mundo. A gente não podia pegar as professoras que tinham feito o curso e botar dentro do CIEP com uma matrícula. Elas tinham que fazer um concurso público. Teve gente que passou e teve gente que não passou. Mas o índice de aprovação daquelas ex-bolsistas foi assim, tantos por cento, eu não lembro quanto, tantos por cento maior do que as pessoas discriminadas. Foi uma experiência completamente impressionante em termos de você formular esse curso, em termos de, inclusive, de criar credibilidade. As professoras, quer dizer, a primeira vez que a gente devolveu um relatório de uma daquelas duplas para ser refeito, as professoras ficaram indignadas, como se fosse assim, não, ou seja, qualquer professor, qualquer trabalho que você faz está perfeito. Não, não é verdade. Você tem que melhorar aqui, tem que compreender isso aqui, etc., etc. E aí começou essa troca. Eu nem sei, mas olha, eu estou viajando no passado. Não, muito lindo, muito lindo. O que eu estava querendo dizer? E a frase dele, que eu acho que é perfeita para o dia de hoje, e depois a gente passa para a querida Lúcia terminar. As elites brasileiras são cruéis
elas asfixiam as massas, mantendo-as na obscuridade da ignorância. As escolas não cumprem o papel de educar e preparar as crianças do Brasil. Só vamos terminar com a violência quando resolvermos a questão da educação, né? Então, eu acho que é uma frase que, para um dia como hoje, passo a passo, nós não podemos esmorecer, né? Tudo o que querem é que a gente desista. E eu acho que a obra do Darcy é um convite para a gente continuar lutando. E eu falo muito especialmente para os professores estaduais do Rio Grande do Sul, que têm sido heróicos, heróis da resistência, né? Porque não tem salário, não tem condições, não tem... É uma falácia sobre a educação pública, e aí estão na sala de aula, né? A última fronteira contra a barbárie, como diz o Jefferson Tenório, a última fronteira são esses professores. Se os professores desistirem, aí sim nós vamos ter uma convulsão social tremenda, né? Então, querida Lúcia, para as suas palavras finais, a aula fica gravada, vocês vão poder retomar, porque foi majestosa a tua fala. Muito obrigada, Lúcia. Obrigada muito pelo convite. Eu tenho imenso prazer de poder falar sobre Darcy, de comunicar. Agora a gente está nesse ano do centenário, estamos indo para vários lugares, falar uma coisa, falar outra, tal. E vamos, no dia 26, a gente vai estar em Brasília, lá no Memorial de Brasília, e vamos ter um grupo de conversa com familiares do Darcy, e tem um grupo de conversa com nós que trabalhamos com o Darcy, né? Eu acho que Darcy tinha alguma coisa muito especial, que é uma profunda crença no Brasil e no brasileiro. Isso daí é alguma coisa que você não encontra tão fácil. Às vezes, a gente, como brasileiro, às vezes, fica com raiva das pessoas acharem que sempre o de fora é melhor, sempre o que é de fora é o que é. E o Darcy tinha uma convicção ao contrário. Nós conseguimos construir nessa terra que ele falava, uma fusão de massa e espírito, né? Que você cria um potencial de pessoas, de realização, que é inigualável. O Darcy tinha essa crença no povo brasileiro, que é alguma coisa que alimenta a gente. Eu fico muito feliz de poder participar aqui, de poder colaborar com vocês no que for necessário. Estou à disposição na Fundação Darcy Ribeiro para qualquer coisa que vocês demandem, de continuidade, de falas, de conversas, etc., porque o Darcy é muito rico, muito forte, muito convincente, né? E tinha uma crença assim, inigualável na potencialidade do povo brasileiro, né? Nós não somos um povinho, a gente é um povo forte, um povo de luta, um povo de crença, um povo de... né? Então, é isso que a gente tem que acreditar. A gente pode ter um país muito mais humano, muito mais, vamos dizer assim, que dê oportunidade para todas as pessoas. É isso que o Darcy desejava, e é isso que alimenta a gente, de estar batalhando por esse país que pode ser muito, muito melhor do que ele tem sido para o seu povo. Obrigada pela oportunidade, contem comigo para o que vocês precisarem.